Olá, crianças, tudo bem? Hoje a gente está aqui para dar continuidade às aulas de estudos amazônicos, trabalhar um pouquinho mais com vocês sobre esse período tão importante, né, para a região amazônica, que foi o ciclo da borracha. Trabalhar um pouco as principais características dessa primeira fase do ciclo da borracha e o quanto isso foi importante, né, o quanto a região e esse produto foi importante para o desenvolvimento tanto do espaço amazônico como de outros espaços, já que a matéria-prima que era extraída da borracha era mandada para outras regiões, até para outros países do espaço mundial, principalmente para outros países, tá? Então, essa primeira fase, nós chamamos de fase de exploração da borracha, ela ocorreu principalmente no período de 1870 a 1912. Foi nesse período que o mundo estava vivendo o grande auge da Revolução Industrial. Países europeus estavam vivendo as produções de carros, né, as fábricas automobilísticas. E nesse período, a Amazônia ela teve uma grande importância no desenvolvimento dessas atividades econômicas, principalmente nos países europeus, porque o látex que era tirado da borracha das seringueiras aqui na Amazônia, ela era mandada para a Europa para servir como matéria-prima na produção de pneus, na fabricação de carros. Então foi um período assim muito importante para a região amazônica, essa extração desses recursos naturais da Amazônia e a exploração desses recursos para ser mandada para outras regiões do Brasil. Então, houve todo um processo de transformação no espaço amazônico nesse período, né, de 1870 a 1912, devido à extração desses recursos para ser mandado para outras regiões. Além da produção de pneus, de servir como matéria-prima de pneus, também ela servia como matéria-prima de revestimento de mochilas, de revestimento de sapatos, que eram utilizados naquele período, né? Os grandes militares, as botas dos grandes militares, né? De todo esse grupo, né, de pessoas que faziam o processo, que organizavam o processo de ocupação na Amazônia, o látex da borracha ela era utilizada para servir como matéria-prima também nessas atividades econômicas, tá? Então, nesse período, esse período da extração da borracha na Amazônia foi um período muito intenso dentro da região amazônica. Foi um período onde se cresceu muito a população. A região nordeste do país já estava vivendo grandes problemas voltados com a seca, com a pobreza, com a miséria. Então, grande parte da população veio, né, uma grande leva de imigrantes, né, veio do Nordeste para a região amazônica para trabalhar na extração do látex. Então foi um momento assim muito intenso dentro da região amazônica, que nós já vimos isso na introdução do assunto, né? Então o processo de imigração foi uma das principais características desse momento do auge da borracha aqui na Amazônia, tá? Onde grandes levas de pessoas da região Nordeste se deslocaram para a Amazônia para poder trabalhar e tentar sair, né, de toda aquela situação econômica que estava vivendo lá na região Nordeste. Então houve um processo assim muito intenso de destruição das árvores de látex aqui na Amazônia, né? A forma como era extraído, a forma como era tirada o leite da seringa, muitas vezes era de forma incorreta, e isso muitas árvores foram destruídas aqui na Amazônia. Outra situação bastante problemática aqui na Amazônia, que sempre aconteceu e até hoje acontece, é a biopirataria. Então, com o látex também aconteceu isso. Então, alguns ingleses, grupo de ingleses, eles levaram sementes, mudas das árvores, né, da seringueira, para outras colônias, né, principalmente colônias da Ásia, que foram colonizadas pelos ingleses. E lá eles começaram a plantar de forma coordenada, né? Porque o plantio é isso, o plantio é uma das características da atividade de plantio, é coordenar a atividade econômica, né? Plantar as árvores de formas coordenadas no espaço. Então isso facilitou a produção dos asiáticos, então eles produziram em grande quantidade, com isso fazendo concorrência
a produção, a extração da borracha aqui na Amazônia. Então, a Amazônia ela sempre teve dificuldade nesse processo de extração dos recursos por causa que as árvores eram muito aleatórias, estavam muito dispersas, e isso dificulta um pouco o processo de extração dos recursos. Com o passar do tempo, essa concorrência com outros países, né, fez com que houvesse uma queda, o declínio da borracha na Amazônia. Com o passar do tempo, o governo brasileiro começou a pensar num processo de produção da extração da borracha na Amazônia, que é um assunto que a gente vai estudar num outro momento, tá? Que já é a atividade agrícola, né, da borracha na Amazônia. Então, esse primeiro momento aí, da primeira fase, de 1870 a 1912, ela se caracterizou principalmente pela utilização dos recursos, utilização do ciclo da borracha em outros países, né, na produção de pneus e de outros produtos que eram utilizados, e também, principalmente, pelo processo de migração da região Nordeste para cá, já que eles estavam vivendo um momento de dificuldade lá devido aos problemas fundiários, problemas de seca. Então, esses foram os dois pontos principais desse primeiro momento da extração da borracha na Amazônia, tá? Então, no próximo aula, a gente vai trabalhar as outras fases do ciclo da borracha e perceber a importância e as transformações que esse produto trouxe para a região amazônica. Ok, crianças? Dê uma lida lá no assunto de vocês, marque aquilo que vocês não entenderam, e daqui a pouco a gente vai trabalhar uma atividade com vocês, tá? Beijo, se cuidem.